Olá, eu sou a professora Cristiane Pimenta e hoje avançaremos ainda mais nos conteúdos acerca do ChatGPT e inteligência artificial. Seja para fins educacionais, profissionais ou de entretenimento, o ChatGPT oferece inúmeras possibilidades e uma variedade de cenários e é uma ferramenta muito versátil, como já pudemos ver durante esse curso. Então, vamos mergulhar nessas funcionalidades para descobrir como elas podem ser aplicadas nas atividades diárias? A versão 4.0 do ChatGPT abre um novo horizonte de possibilidades com a capacidade de criar bots personalizados. Essa funcionalidade nos permite configurar nossos próprios assistentes virtuais para desempenhar funções específicas, adaptando-se às nossas necessidades e preferências. Com essa ferramenta, é possível desenvolver bots que realizam desde tarefas simples, como responder a perguntas frequentes, até operações mais complexas, como gerenciar agendas ou auxiliar em processos de aprendizado, nos apresentando inúmeras possibilidades de uso. Para a gente acessar essa funcionalidade de criação de bots personalizados, você começa explorando a interface do usuário, localizado no canto esquerdo da tela, onde encontrará a opção para visualizar ou criar seus próprios GPTs personalizados. E aí a gente vai clicar em Criar GPT. Nesse exemplo, vamos focar na criação de um bot específico, chamado Professor de História. Então vamos colocar o nome dele. Vamos descrever esse chat, né? Então a gente vai dizer que ele é especializado em tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. A descrição é um chatbot que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. E nas instruções nós vamos incluir esse chatbot é uma pessoa que sabe tudo a respeito da Segunda Guerra Mundial. A gente consegue também incluir starters. O que são starters? São perguntas que vão ser comuns aos usuários que a gente pode deixar pré-configuradas na interface da ferramenta. Como nesse contexto, por exemplo, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Quais os países envolvidos no conflito? Pronto. Agora que a gente poderia incluir arquivos aqui para que o ChatGPT consultasse para responder quando alguém interagisse com esse chat. Mas no nosso caso, como é um assunto que ele já é bem difundido e a gente tem muitas fontes bacanas para ele pesquisar, não teria necessidade. Então, agora que a gente já configurou e já demos instruções, vamos solicitar aqui, vamos incluir aqui uma imagem para esse chat. A gente poderia incluir uma foto do nosso arquivo ou podemos usar o Dolly. Como já tem instruções, vamos usar o Dolly para ele criar uma imagem que se adeque a esse chat. Pode cortar essa parte que ele está gerando, tá? Prontinho, ele gerou uma imagem com alguns mapas de guerra, uma bússola, algo que de fato remete à Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai salvar esse chat, a gente pode permitir que ele seja público, que ele só possa ser acessado por mim ou por alguém com esse link. Vamos deixar ele como público. Vamos confirmar. Prontinho, agora vamos perguntar para o nosso chat que nós criamos alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Então vamos perguntar para ele quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Então ele trouxe aqui que ela durou de 1939 a 1945, que ela foi vencida pelos aliados, trouxe aqui a lista de quem são os países aliados e trouxe uma explicação resumida, né? Porque a gente só fez uma pergunta muito direta sobre quem venceu a Segunda Guerra Mundial. A gente pode perguntar para ele para entender de onde ele está tirando essas informações, quais as fontes pesquisadas. Então ele trouxe aqui, né, que não tem fontes específicas, mas está baseado em alguns conhecimentos que ele vem adquirindo, né, no estudo dele até abril de 2023, mas que ele pode recomendar um conteúdo específico para estudo, como por exemplo, para automatizar tarefas rotineiras, como responder a e-mails e atender clientes. Eu, por exemplo, utilizo a funcionalidade para automação de respostas a clientes da minha empresa. Configurei o bot para atender clientes automaticamente. Para isso, eu carreguei um material em PDF contendo informações institucionais da empresa, incluindo detalhes sobre os serviços oferecidos. Assim, quando um cliente entra em contato com perguntas específicas, como solicitações de serviços ou questões sobre a localização da empresa,
O bot personalizado, já equipado com conhecimento extraído do material em PDF, consegue buscar essas informações de forma autônoma e fornecer respostas precisas e úteis ao cliente. Isso otimiza muito o tempo de resposta e garante que os clientes recebam as informações que precisam rapidamente. Além de tudo, me libera para me concentrar em tarefas que requerem atenção humana direta, aumentando a eficiência operacional. Além disso, a capacidade de personalizar o bot para buscar informações em documentos específicos, como um PDF institucional, demonstra a flexibilidade e a utilidade dessa ferramenta. Torna ela uma solução muito valiosa para empresas que buscam melhorar seu atendimento ao cliente e automatizar o processo de comunicação. Na minha opinião, a melhor funcionalidade da versão 4.0 do ChatGPT é a possibilidade de utilizar plugins adicionais. Isso significa que, além das capacidades que já demonstramos anteriormente, podemos agora integrar diversos plugins para fins específicos, ampliando ainda mais as utilidades da ferramenta. Esses plugins podem variar desde funcionalidades para melhorar a produtividade, até ferramentas especializadas para áreas específicas como finanças, educação, programação e muito mais. O fato de agora podermos utilizar os plugins adicionais abre novas possibilidades de utilização do ChatGPT, como uma plataforma de trabalho e aprendizado adaptável às especificações exatas. Basta apenas a gente saber utilizar como tudo nessa ferramenta. Vamos ver como funciona na ferramenta? Na seção dedicada aos plugins, há a oportunidade de explorar e integrar uma variedade de plugins para atender a necessidades específicas. Ao acessar a seção de plugins da ferramenta, nós podemos visualizar quais deles já temos instalados e disponíveis. E existem uma enormidade, uma infinidade de plugins, de diagramas, de edição de vídeo, muitos outros recursos úteis. Por exemplo, ao ativar um plugin de diagrama, a gente pode solicitar a criação de representações visuais complexas, como mapas mentais ou diagramas de processo, diretamente dentro da interface. Para ilustrar como isso funciona, vamos considerar o exemplo de um mapa mental sobre o processo de mineração de bitcoins. Então, a gente vai ativar aqui o plugin de diagramas, que esse plugin chama AI Diagrams, e vamos solicitar que ele crie um mapa mental explicando o processo de mineração de bitcoins. Vamos aguardar a ferramenta analisar nossa solicitação e gerar o que nós pedimos. Então a gente pode ver que a ferramenta processou nosso pedido e gerou uma imagem de mapa mental, e ela fornece também um link para a gente abrir esse diagrama e visualizar ele no formato maior. Esse mapa ele abrange tanto o processo básico, né, do que é uma mineração de Bitcoin, até as etapas específicas do processo e as recompensas envolvidas. A gente também pode utilizar essa ferramenta para solicitar que gere um diagrama de processo de contas a pagar de uma farmácia. Ela vai retornar para nós um diagrama bem simples de processo, né? Porque o nosso pedido ele foi bem genérico, a gente não trouxe detalhes específicos sobre como funciona na nossa organização, e ele poderia ser refinado caso a gente trouxesse mais detalhes do processo de faturamento, de contas a pagar da nossa organização ou outros processos. Então, se a gente fornecesse detalhes mais específicos, a gente poderia gerar informações mais completas e complexas, de acordo com as nossas necessidades. Os plugins do ChatGPT funcionam com base em gatilhos específicos que ativam suas funcionalidades. Esses gatilhos são essenciais para determinar quando e como um plugin deve ser utilizado durante a interação com a ferramenta. Geralmente, existem duas maneiras de ativar um plugin: selecionando ele explicitamente na interface do usuário, como a gente fez com o plugin de diagramas, ou utilizando um prompt gatilho que seja específico para aquele plugin. No exemplo que a gente utilizou de criação de mapa mental, o gatilho é a frase ou comando "crie um mapa mental", né? O mapa mental. Isso significa que ao inserir esse comando no chat, o sistema já reconhece automaticamente a necessidade de ativar o plugin de mapa mental, mesmo que ele não estivesse previamente ativado ou selecionado manualmente. Se por acaso você não conhecer o gatilho específico necessário para ativar um determinado plugin, existe um método muito simples de descobrir. Basta a gente navegar até a seção de plugins disponíveis e escolher o plugin que a gente quer utilizar.
Com ele selecionado, a gente só precisa incluir um comando solicitando ao ChatGPT a nos ensinar a utilizar aquele plugin. Por exemplo, você pode digitar algo como ensine-me a usar este plugin ou me ensine a usar este plugin, que ele vai trazer a palavra-chave que seria necessária para ativar aquele plugin. E a partir daí você pode utilizá-lo normalmente. O ChatGPT também trará as informações e possibilidades relacionadas ao plugin que a gente escolheu. Nesse plugin de diagrama, por exemplo, ele pode oferecer opções para visualizar ou melhorar um diagrama que já existe e até mesmo criar um novo diagrama. Então ele vai trazer essas dicas para te ajudar a usar o plugin. Além disso, ele pode sugerir algumas ideias de diferentes tipos de diagramas e fornecer exemplos práticos de uso. É bem bacana você utilizar essas instruções fornecidas pela ferramenta para começar a explorar o plugin, e são várias possibilidades que a ferramenta traz. Justamente por isso que eu considero essa melhor ferramenta, a melhor possibilidade do ChatGPT 4.0. A gente pode inclusive gerar vídeos. Então chegamos ao final do nosso curso. Não esqueça de aplicar já todos os conhecimentos que você adquiriu sobre o ChatGPT, sempre refletindo e aprimorando a eficácia dos prompts formulados e a qualidade das respostas obtidas. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui.